Fala pessoal, mais um Movecast 2 de 2024. Prazer receber duas pessoas aqui de um tema que eu adoro e foi uma... Eu sempre quando o Movecast é assim, o pessoal vê bastante com esse lado de medicina, né? A qualidade de vida. A gente vem muito médicos aqui também na edição, mas eu sempre, quando eu quis abrir esse projeto do Movecast, era trazer também, falar muito da educação física lá, nos primórdios da educação física escolar, porque eu tenho certeza que é o grande pilar, a base. E às vezes eu vejo que alguns profissionais esquecem da educação física escolar. Eu já trabalhei um tempo, né? E eu sou apaixonado. Agora eu falo que agora eu tenho filha, eu falo que tenho que voltar a dar aula de novo. A gente estava conversando aqui nos bastidores, pessoal, que eu falo que eu tenho muita vontade de voltar porque é o que eu gosto também de criança. E eu vejo que os profissionais hoje em dia também estão deixando de lado. Parece que o professor de educação física não parece, sei lá, prefere o bacharel sempre do que a licenciatura, né? Então sempre no Movecast vai ter espaço para educação física escolar. Aqui tá o Guilherme, um cara que eu conheço faz um bom tempo, né, Guilherme? Pessoalmente a gente foi na FitBem, eu lembro que Foi. uma fazia, né, que a gente A gente fazia. nadava junto lá no FitBem, junto com o Paulo, Isso. nosso treinador. Daí foi a gente sempre conversando pelo Instagram. O Guilherme é um cara super parceiro, competente. Eu tenho uma listinha. Eu falo, pô, esse eu tenho que chamar, esse eu tenho que chamar. É tantas pessoas, né? E o Cereja é um cara que tinha que participar de uma edição falando de educação física escolar. A Fabiana também foi por indicação, tô conhecendo ela pessoalmente. O último podcast também que teve com a doutora Rafaela, eu falei, tá conhecendo agora. E é muito gostoso, às vezes, a gente antes conhecer na hora, né? Só que a gente já vive pelo Instagram, eu falo, meu, que legal, que trabalho legal. Sejam bem-vindos aí pro Movecast. Pode falar aí, Guilherme. Eu que agradeço, é um privilégio. Bom, você já falou, a gente já se conhece há um tempo e acompanho o seu trabalho e eu sempre também acompanhando o Movecast aí. Falei, uma hora que tiver uma oportunidade, espero explanar sobre a educação física escolar aí, que é a nossa paixão, né? Acho que nós três aqui tem como a educação física escolar uma paixão. Guilherme também a gente fica trocando só frases filosóficas de estoicismo, né? Adoramos o estoicismo. Eu vejo. Eu sou um apaixonado pelo Sêneca. Isso. Então eu sempre falo, não, que legal. No Instagram eu falo, tem esse benefício, né? Sabendo usar é uma ferramenta muito legal, aproxima né? essas pessoas. É que nem o seu Instagram, quando eu entrei, muito legal. Você tá de parabéns, aquilo lá continua, né? Às vezes as pessoas ficam com medo de sair. Eu falei, tem que pôr, tem que colocar as coisas. Sim. Tem muita coisa ruim também, né? Mas como tudo, né? Se a gente for pensar o que é bom, o que é ruim, é só a gente saber filtrar. Fabiana, prazer receber você. Obrigada. Eu sou professora de educação física, me formei em 2001 na Unesp. 2001. Atuo em 3 escolas e esse ano estou com 750 alunos, mais ou menos. De 1 a 11 anos. Que legal. Então tem um tempinho aí, né, que eu já trabalho com criança, sempre trabalhei com criança desde o 2º ano da faculdade, já entrei para estagiar e já tive acesso tanto escolar quanto com criança, né? Mas aí a partir de 2010 que eu entrei no colégio, que eu tive mais mesmo assim o dia a dia, porque o outro era clube, né? Então tinha contato com escolinha, tal, mas não tanto com criança. Aí depois de 2011 ficou os dois, né? Mas assim, aí desde 2010 mesmo que é contato escolar mesmo todos os dias. Legal, então exclusivo educação física Agora escolar. exclusivo educação física escolar. Você depois de trabalha 2020, a faixa etária, você trabalha de 1 a 11 anos. de 1 a 11 anos. De 1 a 11. Então eu acompanho essas crianças de 1 a 11 anos em toda a sua vida escolar até o 5º ano. Toda a educação infantil e todo o Fundamental 1. Aí o Fundamental 2 passa para outro professor. Legal. Guilherme, você está trabalhando com faixa etária? Do infantil até o ensino médio. E ainda tem na escola as aulas extras de treinamento esportivo, que aí tem o futsal, o vôlei. Então a gente trabalha com
com essa linha. Então, mais o meu forte é no Fundi 1. Então, Fundamental 1, Infantil, mas eu também tenho alunos do Fundi 2 e do Médio. Legal. Resumindo aí, pessoal, aqui vocês podem um estar respondendo, o outro chegar e falar, comentar, aqui é bem livre aqui o podcast, né? É um papo de amigos. É um papo de amigos. Literalmente, Literalmente. Os três aqui. Eu queria que, assim, vocês resumissem, falassem alguns tópicos, assim, dos principais desafios que hoje, em 2024, na prática, vocês encontram como professor na educação física escolar. Posso começar? Bom, eu falo, o maior desafio hoje do professor de educação física é dar oportunidade de trabalho. Porque hoje você vê um movimento que das escolas, não só das escolas, mas eu vejo dos governantes em si, que as pessoas que pensam na educação, eles estão deixando um pouco de lado já há algum tempo a educação física escolar. Então você vê hoje no ensino médio, novo ensino médio, ele foi deixado de lado e não tem a obrigatoriedade da educação física. Então hoje, como eu trabalho na escola particular, a Fabiana também, então a escola particular é um negócio. Então para a escola, de repente, o que dá mais, como fala, visibilidade para ela é um aluno que vai e passa num vestibular de medicina. Se esse aluno está bem de saúde ou não, ele não está em evidência ali naquele momento. Só que no futuro a gente vai ver aquela criança que virou adulto e hoje está sedentária e por aí vai. A chave dele vai virar lá em torno de 35 anos. Então eu acho que a maior dificuldade, o maior desafio nosso é ter oportunidade de trabalhar. Então você está na escola, a escola te dá aula, te dá a oportunidade de desenvolver o trabalho. E o trabalho, quando é desenvolvido, eu sinto que são poucas escolas, pelo onde a gente percorre, aqui em Prudente, especial, as pessoas não têm muita paciência. Então, se hoje eu começo um treinamento de vôlei com uma faixa etária de alunos, a pessoa já acha, quem está de fora, já acha que esse aluno vai estar saltando 2 metros e cortando a bola para cima do bloqueio. Você é do esporte, você sabe que... Em menos de 3 anos. Sabe que não é bem assim. Ainda mais, vamos falar, pegar já que trouxe o vôlei que é um esporte onde para você jogar, ou você sabe jogar, ou não tem jogo. É diferente do futebol. É o mais difícil de ensinar. É o esporte mais difícil, pode parecer que não, mas é o esporte mais difícil de ensinar o voleibol. Então eu vejo como o maior desafio hoje da educação física escolar é ter essa oportunidade de... Não, então eu no Fundi 1 eu tenho 2 aulas por sala, então eu vou levando isso até o ensino médio. Porque eu consigo desenvolver esse aluno no esporte, no movimento, né? Na competição, na frustração, na vitória, na derrota, no companheirismo, no trabalho em equipe. Aí você tem a possibilidade de fazer um trabalho bacana. Agora, quando você tem no Fundi 1 uma aula, no Fundi 2 2 aulas, no ensino médio uma aula e no terceiro do ensino médio você está saindo, às vezes você não tem aula. Nossa. Entendeu? Então eu vejo essa dificuldade e esse desafio para nós como professor de educação física escolar é ter a oportunidade de trabalhar, exatamente. Então se você tem lá, não ter uma figura, se chegar uma fiscalização na escola, tem o professor? Tem, mas eu queria que chegasse, né, a gente ter a oportunidade de falar, não, tem, e olha o trabalho do professor está fazendo, olha os nossos alunos, olha o desenvolvimento motor dele, olha o desenvolvimento da autonomia desses alunos, né? A prática esportiva, a prática da atividade física mesmo. Como a gente comentou aqui no Bastidores, fazer um esporte, ele pode fazer um slackline, fazer um skate, a bike que está tão em evidências ultimamente, ainda mais na pandemia que veio. Então eu acho que a gente poderia ter mais tempo de trabalho nas escolas. Isso no âmbito tanto particular quanto público também. Para mim eu vejo que esse é o maior desafio nosso. É mais ou menos por aí mesmo. E assim, porque atividade física, se ela é constante na vida da criança, desde pequeno, ele vai tomar gosto. Qualquer esporte, ele vai se identificar com alguma coisa, né? Nós, professores, nós somos tendenciosos, né? O esporte que você gosta mais,
O esporte que você tem mais facilidade para ensinar é o esporte que você vai dar para a criança. O esporte que talvez você tenha mais estrutura, que você tenha mais material, né? Então, é uma série de situações que você vai dar aquele esporte para a criança. Então, você consegue ali, né? Fazer com que ele goste de alguma coisa. Ele vai encontrar alguma coisa. Ele vai passar pelo vôlei, pelo futebol, pelo basquete, futsal, handball, a gincana, a dança, a ginástica artística, que eu trabalho todos esses Circo. pilares, né? Com as crianças. Então, alguma coisa ela vai gostar. Alguma coisa ela vai gostar. Você vai dar o que você tem mais facilidade para dar e o que você tem mais material também, condições, né? Então, acaba que os meus alunos, eles gostam do voleibol, que é o mais difícil de ensinar, mas para mim eu tenho mais facilidade para ensinar o voleibol. Legal. Pode parecer que não, mas criança minha de quarto ano faz o rodízio, sabe sacar por baixo, consegue rebater na manchete, só que eu começo lá no primeiro ano. E é complicado, porque também o professor ele não tem aquela... Tem que ter exposição, porque não é fácil. Sei lá, desenhar posicionamento no chão, eu começo lá, divido a sala em duas, coloco de número 1 a 15 cada, depois vou diminuindo para 10, até chegar no 6, né, que são 6 cada eu coloco 7, aí eu escrevo no chão, depois já não escrevo mais, que eles já sabem. Então, assim, né, tem toda uma sequência. Você começa lá na frente com a criança, quando chega lá no 5º ano, você vai ver o trabalho, que você começou lá no pré. Né? Então, aí a criança, ela vai tomar gosto por alguma coisa, tanto, né, no meu caso é o voleibol e o handball também ensino. Bem legal que eu tenho também condições, tenho material, é o que eu mais... E o futsal não precisa, né? O futsal você não precisa No Brasil, muito... Não Eles tem, gostam, né? E até as meninas também, viu? Vem um movimento de futsal feminino grande. As meninas também têm gostado bastante. Tem aumentado muito. Pós-pandemia, aumentou muito o vôlei. Acho que por causa desse distanciamento, assim, aumentou, assim, eu não sei de mensurar o tamanho, a porcentagem. Porém, eu uso como referência os jogos interpartes daqui da nossa cidade. Antes eram jogos que duravam uma semana, que entrava uma escola ou outra. Os 2 últimos anos, num total de jogos, deu quase 200 jogos. Olha que legal. De vôlei. Só de vôlei. Só de vôlei. Fora o futsal, que também é por aí, e o handball. Só o basquete ainda, que a gente trabalha esses 4 esportes, 4 modalidades, que o basquete ainda está um pouco devagar. Porém, o vôlei deu esse crescimento porque a gente colocava no primeiro semestre basquete e handball, porque assim, um que tem poucos jogos e um que tem muito. E no segundo semestre, o futsal tem muitos jogos e o vôlei que tem poucos jogos. 2 anos para cá, é muito jogo do vôlei que está ultrapassando o futsal, de quantidade de jogos. Porque as escolas estão tendo demanda de alunos jogando vôlei, e o principal é o interesse deles, eles estão interessados, então aí fica mais fácil de você ensinar. E o voleibol, ele é o esporte mais democrático que tem, porque todo mundo passa por todas as posições. Você saca, você vai no meio, que o meio sempre recebe. Você vai pro fundo, você vai pro ataque, você vai pra rede, você roda, né? Então, você passa por todas as posições. Então, a criança passa por todas as posições, ela faz todas as posições. Então, ao mesmo tempo que ele está no fundo, ele está na frente. Então, ele consegue participar de tudo. Independente se é um futsal, você vai ficar na zaga, você vai ficar mais atrás, você não vai atacar. Todo mundo quer ser atacante, só tem um, né? Os 2 da lateral e o que fica lá no pivô. O outro tem que ficar mais atrás. Então, quem se destaca mais vai ficar no ataque. Agora, o voleibol não, ele é democrático. Todo mundo passa por todas as posições. Então, isso gera as crianças gostam dela ver, dela conseguir rebater, dela conseguir fazer a bola passar por cima da rede, dela conseguir fazer ela está participando do jogo, né? Ela participa. Então, eu acho que isso também ajuda muito. Apesar de ser um esporte muito difícil para ensinar, ele é bem democrático. Não tinha dificuldade o ensino de vôlei, assim, particularmente. Sim. O handball eu vejo também como uma possibilidade, porque mesmo que você não tem tanta correria, então você consegue manusear a bola com a mão, é mais fácil do que com o pé, então tudo mais tem isso. E você coloca 7 na quadra, né? O handball, aquela pessoa que consegue ter mais velocidade, já vai descartando aquele que são mais lentos, né? Então aí Agora o vôlei, mesmo eu sendo baixinho, eu consigo sacar bem, né? Eu consigo rebater, fazer um passe bem.
Então, se eu sou baixo, se eu sou alto, eu consigo jogar. Se eu sou lento, né? Agora, se eu sou lento eu jogar handball, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade. Por mais que eu fique lá atrás, na zaga. As aulas, como que é hoje, assim, tô por fora faz 12 anos que eu não dou educação física escolar. Muita coisa mudou de lá pra cá, muita, mas muita mesmo. É obrigatório na educação física, tipo, 2 vezes na semana, as faixas etárias. Queria que vocês falassem, assim, o que é de tantos anos, de um ano para o outro, qual é a obrigatoriedade 2 vezes na semana, o que vocês conseguem trabalhar, tem as turmas de treinamento, como que é que tá? Não sei se ensino particular tem mais essa disposição de treinamento a mais, né? O particular sempre tem mais, né? A educação infantil, no caso do público, não tem educação física. Não tem, porque não é obrigatório. Não é obrigatório. Aí O particular tem uma das... aula por semana. Como que é? O particular Tem uma aula por semana. por semana. Tem que ter todas. Não é obrigatório, mas todas têm. Não é obrigatório. Isso é uma das questões que a gente levanta, profissional de educação física escolar, que não é obrigatório. Então, uma pedagoga, nada contra elas, mas Sim. nós Da estudamos mesma maneira que eu não posso o ensinar uma movimento. criança a ler e escrever, ela não pode dar movimento para ele. Entendi. Então, a escola, se ela quiser deixar a pedagoga dando a aula, a escola pode. De que idade seria essa? O infantil, O infantil que pega Maternal, jardim, pré-1, pré-2. até 6 anos, 5 anos. Tá, pré-2. daí a partir de que idade daí se Aí já torna é o obrigatório? Funde 1. Que é de primeira a quinta, fundamental 1. Daí Aí quantas são aulas duas tem? aulas. Duas aulas. A pública, a particular. A pública A pública é 1, 2. ou nenhuma. Tem uma defasagem aqui em Prudente de 26 escolas que não tem professor de educação física. Nossa. Do municipal ou... Municipal. Se eu não me engano, se eu estiver errado, o município de Presidente Prudente tem menos professor de educação física concursado do que Álvares Machado. Nossa. Eu lembro que eu teve esse levantamento com o professor Carlos. Então, Preocupante. Presidente Prudente está em defasagem nessa questão do professor concursado. Concursado efetivo mesmo, não. Mas também não tem processo contrato para seletivo, não tem para educação física. Contrato, essa daí eu já não consigo entrar nessa seara. Não, Porém, não tem. o efetivo mesmo É é defasado. defasado. Nossa. Preocupante, meu. E aí, assim, né? Eu tenho contato com professores da rede. Tem professor que a escola dele tem professor de manhã e não tem professor à tarde. Tem professor que não tem nem de manhã nem à tarde. Né? Aí, no caso, é a pedagoga que tem que dar aula. Elas estão se recusando a dar aula, porque elas estão sendo orientadas a se recusar a dar aula. Porque elas não têm formação para isso. Aí quem sofre no final é a criança, né? Sim. Isso é o que mais dói na gente, né? Você que tem essa paixão para a educação física escolar, a paixão é pela criança, né, o benefício que você está dando ali pela criança, pelo movimento que você está dando essa possibilidade dessa criança desenvolver uma autonomia do movimento. E está deixando em terceiro, em quarto, ninguém está perguntando como que é o desenvolvimento dessa criança com o profissional da educação física na vida dele, na vida dessa criança. Então está deixando-se de lado por movimentos, aí a gente não vou entrar nessa seara, porque a gente precisa estudar mais, mas é numa questão política de administração, né, da educação física, da educação no modo geral do nosso país, que tem que ser repensado nessa questão específica nossa da educação física escolar. Porque nós estamos num nível, eu falo, que hoje tudo que você pega aqui no celular, todo movimento tem estudos e mais estudos, comprovando o benefício da atividade física, né, para o crescimento da criança, até mesmo para o adulto. E como que eu tenho tanto estudo, pilhas e pilhas de estudo, provando que o movimento faz bem, provando que a atividade física faz bem, e eu não tenho essa obrigação na minha educação física infantil, na minha escola, no infantil, no Fundamental 1, Fundamental 2 e no ensino médio.
Por quê? É uma coisa da gente pensar e levantar essa bandeira. Com certeza. Né? Eu tive um estudo que eu vi, que um educador físico citou, que numa universidade, não, numa escola nos Estados Unidos, ela se desmembrou dos Estados Unidos. E ela fez a hora zero. Hora zero, então os alunos chegam na escola e eles fazem uma atividade de intensidade média para alta. Então eles chegam, tem essa atividade física. Além da educação física escolar e os outros movimentos. Foi constatado que eles desmembraram essa escola. Então, nos Estados Unidos, a nível de matemática, prestaram a prova, os Estados Unidos inteiro ficou em 25º e 26º. Essa escola ficou em primeiro. Em biologia, ela ficou em sexto, ou vice-versa, agora eu não vou me lembrar. Os Estados Unidos inteiro ficou em 26º também. E qual a conclusão que nós temos? Que o movimento traz benefício não só físico, porém intelecto. Porque a gente trabalha com movimento, você sabe. Eu estou correndo, a gente gosta de correr, tem o quê? A oxigenação do cérebro. Consigo raciocinar, é aquele momento seu com você mesmo, e você tem toda aquele reflexão, e a gente tem estudos e mais estudos provando isso. A Finlândia, vendo isso, ele desenvolveu um sistema de educação lá, onde o professor, seja de matemática e de história, em determinados momentos, a aula dele é todos em pé, andando, circulando. O professor às vezes está com uma bola, então eu estou ensinando alguma coisa, estou citando, eu jogo a bola para o Renan, então agora ele está esperto, ele está me ouvindo, ele recebeu a bola. Nesse momento eu posso falar para ele responder uma pergunta. Então, o que ele tem? Ele tem a educação no movimento. Através do movimento eu tenho ensinamento. E aí você que gosta de filosofia, eu lembro do Epicteto, o Jardim de Epicteto. Como que ele ensinava? Até mesmo Platão. Como que ele ensinava? Era no jardim caminhando. Então, se a gente buscar na história, né, a gente não precisa inventar. É através do movimento daí que vem os outros conhecimentos. Agora, como que eu vou ensinar esse aluno que tem que ficar de 25, 20, 30, que seja 10 alunos sentado, parado, e não deixar esse aluno se movimentar. E aí, quando ele pode se movimentar, eu tenho só uma aula de 50 minutos. E aí eu tenho uma aula de 50 minutos, onde a Fabiana acabou de falar, eu tenho que mostrar 6 posições do vôlei. Quanto tempo ela perdeu dessa aula, eles ouvindo e parado, e ouvindo a explicação dela, aí quando ela começou a jogar, acabou. Vem outra. Começa tudo de novo. É muito preocupante, né? Não, que meus alunos não ouçam isso, né? Mas ficar 4 aulas sentado, vendo o professor, é difícil. Esse dia teve um curso lá na escola, lá, de brigada de incêndio. E eu sentava aqui, eu virava ali, eu virava lá, e eu mudava a posição pra lá, e mudava a posição pra cá, e a minha coordenadora tirou não sei quantas fotos minhas, de quantas posições eu me mudei na cadeira. Porque assim, gente, é muito difícil. Pra mim é muito difícil, imagina pra uma criança que tá lá, né, que tem energia, que quer levantar, é muito difícil, 4 aulas. E não é todo dia que ele tem educação física, ou artes, ou música, né, que sai da rotina. É muita coisa para uma criança ficar 5 aulas de 50 minutos escutando. Né? Para mim é muito difícil, imagina para uma criança. Então, é complicado isso também para eles. Então, o movimento realmente... Só que aí tem todo um outro problema também, espaço físico, como que o professor vai fazer, né? Também é complicado também esse lado, né? Para a escola também é complicado, né? Mas realmente daria muito mais resultado, mas como faz? Né? Como aplica? Eu vejo assim, que é difícil, porém, eu acho que tem que começar a surgir alguns movimentos. Partindo de nós, mas eu acho que principalmente das gestões. Das gestões eu falo gestão escolar. Aqui, da escola, do diretor, do coordenador, junto com os professores. Então a gente começa aquele trabalhinho pequeno, vai dando resultado, vai apertando as arestas e aí a gente vai subindo e vai escalando isso.
Porque eu acho muito difícil ter um salvador da pátria. É uma coisa muito complexa da gente falar que venha uma pessoa X como um responsável pela educação de um país gigante desse, que tem suas particularidades, porque a educação física escolar que nós damos aqui em Presidente Prudente é muito difícil de ser igual que eu dá lá em Belém do Pará. Porque eu vejo isso por causa das particularidades que nós temos que levar em consideração da região que está inserido. Então, nós estamos inseridos em uma região, lá em Belém do Pará, é outra região, tem a cultura de lá, tem outros movimentos, as brincadeiras deles, os jogos deles, a preferência esportiva deles, e através dele, do indivíduo, aí eu acho que é uma bandeira que grandes estudiosos levantam da educação física escolar, que é partir do indivíduo. Eu acho um pouco romântico, mas eu acho que dá para levar em consideração, levar o partir do indivíduo da região, porque não o indivíduo em particular, porque você tem 30 alunos, 25 alunos, se você deixar partir do indivíduo único ali, de cada um, aí realmente ele vai ficar o dia inteiro só para fazer aula de educação física ou outra coisa, outra aula. Então, eu acho que partindo do princípio aí do indivíduo da região, as particularidades, né, dessa região, da outra, aí eu acho que vale a pena. Por isso que eu acho que tem que partir um movimento de formiguinha de direção, coordenação, professor. Deu resultado, vamos multiplicar aqui, multiplicar ali e assim por diante. Se a gente depender de um para todo esse país, eu vejo como muito difícil. Tem muito professor também que deixa assim a desejar, eu falo aquele que eu vou desse jeito, pra mim tá legal. Tô aqui, garanti, tá tudo certo. Não prega essa mudança. Eu acho que não é o professor só de educação física, eu vejo que é o Brasil. É o Brasil, né? Porque, Renan, todo mundo aqui sabe, você ou uma pessoa vai ali na esquina, o cara abre um comércio, ele paga o aluguel, paga o imposto, contrata funcionário e começa a vender o seu produto. Eu vou lá com uma barraquinha, jogo um pano em cima da calçada e vendo o mesmo produto, sabe lá de onde eu consigo comprar, e vendo mais barato que a Fabiana que fez pagando o aluguel, pagando o funcionário. E aí você como pedestre tem que sair da calçada, passar na rua, porque eu estou vendendo um produto mais barato da concorrente minha e tá tudo normal, continua tudo normal. Então você se acostumou a, ao invés de passar ali na banquinha, você tem que passar na rua porque você não tem mais a calçada. Então o que isso gera para nós? Eu vou acostumando com aquele erro e o erro vira rotina. Então aí você fala, realmente tem professor que, o famoso na educação física, o rola bola. Às vezes o cara tá cansado, tá esgotado. Sim, tem isso. Então às vezes... Mas também não larga o osso. É difícil a gente chegar e eu lá assistir 2, 3 aulas dele e falar, nossa, esse daí é o professor rola bola. Mas qual é o histórico, qual a direção? Será que ele já levantou a bandeira várias vezes, a direção não deu nem aí? Uma briga nossa, de todas as escolas, material. Então, todo ano, a gente vai lá, faz a lista de material. Nem sempre a gente é atendido. E tá tudo bem. E isso porque a gente está em uma escola particular. E a gente tem, às vezes, muito mais material do que uma escola pública. E a gente tem que, trabalhar. Graças a Deus eu não tenho que reclamar em relação ao material. Eu também estou bem servido, graças a Deus. Até uma questão que vocês poderiam falar melhor, apesar que vocês estão inseridos agora na rede particular, mas a rede estadual, vamos colocar, estadual é precária bem quanto a isso de material? Como que é hoje Eu tive poucas experiências na estadual e na municipal. Na estadual eu peguei bem precária, não tinha nada. E na municipal eu peguei os dois lados, uma que não tinha nada e outra que tinha muita coisa. Gestão, né? Exato, é a gestão. Exato. Igual eu tenho amigos da estadual que são professores excelentes, sabe? Cumpre o horário, não dá um corpo mole, ensina realmente, vai para jogos escolares, passa de fase, viaja, faz de tudo. Tá numa escola ótima, com uma diretora ótima.
conseguiram essa semana aquela tabela do Chocobol, 50 mil reais. A diretora conseguiu comprar com a verba lá, né? O público tem as verbas lá diferenciadas que vai entrando lá e vai conseguindo pegar. Então, essa professora é uma professora excelente, que tem uma diretora excelente, então tudo funciona na escola dela. Aí é diferente, né? Funciona. O eixo, né? Exatamente. Entendeu? É a engrenagem. Engrenagem. Agora, tem professores ótimos que tem gestor que dá importância para outras coisas, né? Tem professor que não tem uma bola para trabalhar, mas todas as salas de aula têm ar-condicionado, porque a gestão da diretoria alugar a quadra e conseguiu, com dinheiro de aluguel de quadra, fazer promoção, colocar ar-condicionado. Ah, legal, mas a educação física ficou esquecida. Então, assim, isso tudo vai da gestão, né? É a engrenagem, é gestão e professor. Quando os dois são bons, é 100%. Nossa, vai. Se um dos dois falha, não vai mais nada. Então, tem o que ele pegou. Quando tem o casamento perfeito, né? Aí vai. Isso, agora, quando das partes falha... Aí nada anda, a engrenagem para. Que adianta essa professora que ela citou fazer todo esse movimento se a diretora falou, não, calma, eu tenho que colocar o ar-condicionado na sala. Não que não tenha, mas será que a gente não pode administrar os dois? Né? Vamos pegar o ar-condicionado, mas também com o material para a aula de educação física. E isso a gente está, sim, firmando aqui na aula, falando, né? Da educação física escolar. E também a aula de biologia, que precisa de um laboratório, material de inglês. Então, é muito complexo falar de educação no nosso país. Especificamente, que a nossa área de educação física escolar tem essas particularidades e que é de saúde pública, né? A educação física escolar reflete diretamente na saúde pública. O tanto de criança com colesterol alto. Hoje, 1/3 da criança, de crianças no Brasil, 1/3 está com sobrepeso. E aí, assim, eu reparo muito. O aluno que está um pouquinho acima do peso, eu já reparo o pescoço, né? O pescoço está escuro, insulina... Está lá em cima. Está lá em cima. Então, se não está pré-diabético, logo chega. E aí, você vai abordar a mãe... seu filho, né? Fica complicado também como escola fazer isso. Às vezes a mãe também vai levar para o outro lado. Mas a gente observa isso, né? E esse investimento na educação, né? Porque a particular tem atividade, mas a pública, saúde pública, se investem na educação física, você vai ter menos adulto, doente, sedentário, lá na frente. Então, é um custo alto, principalmente na Prefeitura de Prudente. Eu não sei o valor de salário, né? Mas, por exemplo, o professor da pública para dar aula meio período, por exemplo, ganha R$1.000, meio período. De alfabetização, de 1º a 5º ano. Da Prefeitura deve ser 2. Proporcionalmente, eu não sei o valor certo. O de educação física é 75% acima desses 2. Então, é um custo muito grande para a prefeitura, né? Mais 1.280, 1.180 de vale alimentação. É um custo muito grande agora, mas é um custo que lá na frente... Vai refletir, vai diminuir. Sim. Os hospitais e remédio que fornece de graça. É a mesma coisa na Europa, né? A amamentação exclusiva até os 6 meses, a gente sabe, né? Que funciona realmente igual. Eu tenho 2 filhos. A mais velha mamou até 9 meses, ela não quis mais mamar, tudo bem. Ela quis parar, tudo bem. O mais novo, 1 ano e 1 mês. E aí eu já não conseguia mais, porque ele já não me deixava mais dormir, tirei mais 1 ano e 1 mês. Hoje ela tem 11 e ele tem 8. Aí vai começar, abril começa, né? As rinites, não sei o que e tudo mais. A cada 5 crises de rinite que ela tem, ele tem 2. Né? Isso não é reflexo da amamentação? Com certeza, porque a alimentação é a mesma. Né? A alimentação é a mesma, a vida é a mesma. Os 2 fazem vôlei, os 2 fazem educação física escolar na escola 2 vezes por semana, os 2 fazem natação 2 vezes por semana. As mesmas atividades. A gente sai para caminhar e eles vão junto. Ultimamente nem tanto, mas na pandemia a gente ia bastante. Então, o que muda? Né? Ela já ficou internada quando bebê várias vezes, ele nunca ficou.
Então você vê que isso aí dá diferença. Lá na Europa, a mãe para de trabalhar e recebe pensão da criança durante 2 ou 3 anos. Quando a criança nasce, ela recebe pensão alimentícia para ficar em casa com a criança. Essa criança não vai dar problema para a saúde depois. Então é um investimento alto, mas você vai ganhar lá na frente. Não é? Mas É difícil. é né? difícil reverter isso aí. Mas é acho- questão de saúde pública. É saúde pública, com certeza. É difícil, porém eu vejo que Dinheiro a tem gente para tem que isso. levantar sempre a bandeira, sempre falar, sempre repetir, porque talvez esse movimento nosso de repetir sempre, a nossa comunidade, a nossa escola, nossos amigos, nossos familiares, de repente vai virando aquele trabalho que daqui a pouco uma cidade inteira se movimentou, um estado e de repente, né? É assim, é um pouco romântico, mas eu acho que é o único É o único viável, jeito, né, para nós, porque você não pode de repente negligenciar isso daí e falar, porque também é o nosso papel como educador, né? Eu vejo também isso que é o nosso papel como educador, de levantar essas Colocar bandeiras. representantes, que seja um vereador, sei lá, Sim, né? sim, eu nem entro nesse âmbito porque né, É. mas É uma forma, é né? a eu forma falo. também, né? Então eu vou colocar um representante que tem essa linha de Sim, pensamento é. que lá na frente ele Vai vai. bater ali. É, Porque a de princípio são os lunáticos, né? A Exatamente. princípio é sempre, lunático, né? é. Ah, é lá o lunático, É. começando com essa história. Aí vamos lá, né? Mas é como E aí você vai tem na ganhando, questão né? lá do estudo, né? É que Se você tem. Não, na verdade, esse não é o estudo ainda que eu citei. Ah, tá. Mas foi um levantamento que teve lá nos Estados Unidos. Mas eu falei, se hoje em dia você tem tantos estudos falando da importância da educação física, a importância do movimento, desculpa, da atividade física, e reflete lá na vida adulta, por que eu não vou investir nisso? Né? Tem diversos estudos falando que eu fazer uma atividade física 3 vezes por semana, isso vai me acarretar uma qualidade de vida melhor, consequentemente eu não vou consumir tanto remédio lá para o estado, Não para a usa federação e tudo mais. médico, hospital, internação, Então, quer dizer, cirurgia. agora tem o jogo de interesses também, né? Então, se eu tenho um hospital na cidade, eu preciso de verba, então eu preciso Que é mais a rede farmacêutica ainda. Aí então é uma briga de... Nossa, Aí minha esposa- outra situação. Minha esposa trabalhou numa muito grande no Paraná. E é umas coisas muito doidas que acontecem. Exato. Né? Que eles forçam, né? Patrocinam umas coisas, os resultados, mas... Tem patrocínio, tem estudos falando de alimentações X e Y, que o patrocinador é o McDonald's. Então umas Aí coisas... você questiona, fala, poxa, amigo, né? Mas, fala, mas quem tá pagando é a empresa X, então alguma coisa deve ter ali que... Né? Porque vamos concordar que um sanduíche de uma fast food não é tão saudável assim, né? Com certeza. Então... É um assunto delicado, né? É Se a muito gente delicado. falar que a gente fica... Vamos esticar o E chicote, porque, não, né? assim, Porque- já entra numa questão fanatismo de um lado de outro e Sim. tudo mais. Mas, voltando, tem estudos e mais estudos comprovando que atividade física Sim. é benéfica E para a saúde. E a gente tem que levantar essa bandeira. E a gente não ponto, pode né? desistir de falar. É. A gente tem que levantar essa bandeira Com mesmo. certeza. Eu queria que vocês, quando o BNCC, né, vocês falassem aí o que vocês acham, como que é isso. Eu tô por fora, né? Eu lembro, é atualizado anualmente. Quando isso foi atualizado, como que é? Como que tá? A que pé tá, né? A última mudança foi o nome, né? Foi. Porque era Parâmetros Curriculares Nacionais. Verdade, era parâmetro- PCNs. PCNs, é verdade. Aí mudou para BNCC. BNCC. Base Nacional Curricular Curricular Comum. Isso é atualizado anualmente? Desculpa a ignorância, né? Mas como que é a atualização disso? Eu não sei. E Eu assim, acho que o meu não questionamento muito. nessa questão da BNCC e dos parâmetros, tem o Caderno de São Paulo também, né? O Currículo Paulista. Currículo Paulista. Ele que é bem legalzinho, né? Se a escola tiver material, Só que o meu ele é legal. questionamento é assim,
como a gente acabei de falar anteriormente, que o Brasil é um país muito grande. Então, você vai no sul, a cultura é de um jeito, lá Entendi. no norte é outra. Como que eu vou seguir a mesma linha? Algumas coisas, vôlei é lá no sul, vôlei também no norte, no nordeste tudo bem. Só que tem algumas particularidades que não dá para seguir. Agora, quem criou isso, quem que dá as diretrizes, às vezes é uma pessoa que não é nem da área que dá esses parâmetros para os profissionais. E aí nós temos que seguir eles chamam de estudos e essas diretrizes, sendo que não tem um embasamento, né? Então eu acho que poderia ter também, né, esse diálogo, essa troca de pares com os professores. E também é muito utópico, assim, por exemplo, o 5º ano trabalha esporte de rede. Ah, esporte de rede, eu posso dar vôlei, eu posso dar badminton, eu posso dar tênis, né? Esporte de rede. Ah, 6º, 7º ano começa esporte de invasão. Esporte de invasão, né? exato. Que aí seria handball e tal. Mas aí até, né, o fundamental para educação infantil nem tem. Nem tem. Aí você sabe que é movimentos rústicos, andar, correr, saltar, dança, ginástica, expressão corporal. Essas coisas você tem essa noção que é o que a criança, né, tá começando aí a aprender, a conhecer o seu corpo, as partes do corpo, né, a se movimentar. Você vai nessa linha, né, pelo crescimento e desenvolvimento que a gente aprendeu na faculdade. Exato. Isso, aí vai nesse embasamento aí, beleza. E aí no Fundamental 1 ele fica muito o brincar e, né? Só que aí, tipo assim, eu tenho 45 anos, quando eu estudei a minha vida toda na escola pública, desde o pré até a faculdade que eu fiz o Nesp. Quando eu estava no Fundamental 1, tinha educação física escolar, no Fundamental 1. A minha irmã é 6 anos mais nova que eu. A minha irmã já não teve, já tinham cortado, né? Foi a época do governo PMDB, né? Deu um problemaço lá na adequação, nessa época, nos 80 e tal, né? Final dos anos 80. Tirou a educação física escolar na pública e colocou a partir do 6º ano só. Só que aí fica nessa da BNCC, né? Que no caso, na minha época, eram os PCNs. Então é muito gincaninha, estafeta, mas não ensina o movimento, a coordenação, a lateralidade, lúdica, né? Fica muito no lúdico e você não trabalha mesmo a lateralidade, a destreza, a agilidade, o rolamento, força, né? A força, o controle de bola. Você não tem que jogar esporte. Tempo, espaço. Né? Orientação de tempo e espaço, se assim, a bola vem, você não consegue pegar. Você tem que saber, você tem que ter orientação. E aí, quando chega a criança no Fundamental 2... já vem o voleibol nas medidas oficiais, 9x18, 6 na quadra, a bola pesada e assim... Fica totalmente perdido. Fica totalmente perdido, porque eu, criança, lá no 6º ano, né, que era a 6ª série na minha época, eu fiquei perdida. E eu tive educação física no Fundamental 1. A minha irmã perdida do mesmo jeito. E ela não teve. Então, assim... Então, cabe a nós, assim... É legal, é uma base, né? É uma base legal, né? Pra vocês seguirem. Você tem que ter um norte. Eu acredito que nós temos que ter um norte. Né? Mas aí você vai pôr no seu tempero ali. Você vai pôr no seu tempero ali. Mas eu acho que tem que ter as particularidades, igual eu falei, da região, do estado, da escola, daquele gestor da escola. De repente, aquele gestor quer levantar pro esporte mesmo. Então, vamos trabalhar o esporte mesmo naqueles alunos, né? Porque a gente precisa falar dos benefícios do esporte. Quais os benefícios do esporte? Mesmo ele sendo excludente, né? Se eu não sou bom, eu não jogo. Mas o esporte escolar, a gente tenta contemplar todos. E consegue. E consegue. Sim, também. De certa forma é o que você falou. É uma coisa desatualizada. Assim, então, se a gente for pensar. Se a gente for analisar se né? você para ler, você fala, não tem muito... coisa... tá desanexo aqui. Você não... porque a criança de 20 mal, anos... né? Não, de jeito nenhum. A criança de 20 anos atrás não é a mesma de hoje. A criança de 2019 não é a mesma de hoje. A criança pós-pandemia é outra. É o que você falou, né? Você falou na cara. Eu falei, eu trabalhei 11 anos. Você falou, mudou tudo. Tudo. Mas mudou mesmo. Tudo. É muito... Tudo. Porque assim... a gente não tem que culpar ninguém. Sim, não tem que culpar ninguém. As coisas foram acontecendo. A gente não podia sair de dentro de casa. O que você vai fazer com 2 crianças?
2, 3 crianças. Você precisa trabalhar, no meu caso, 2 escolas, precisava fazer aula em vídeo, gravar vídeos. Verdade, desculpa até interromper. Eu queria que você já entrasse nesse impacto da pandemia. Pode continuar, Já aproveitando, pode continuar. Bom, pra mim foi bom, porque eu meio que coloquei o pé no acelerador, no freio, né? Eu tava com o pé no acelerador porque eu não pensei assim. Minha vida foi acontecendo as Entendi. coisas e aumentando. Pra mim, eu dei uma pisada no freio e vi que, ó, pronto, eu quero isso pra mim. Só educação física escolar. Pra mim foi bom. Mas mesmo assim, eu com 2 escolas, fazendo aula online, com 2 crianças dentro de casa, assistindo aula online, porque eu estava dando aula ao vivo para uma e 2 estava fazendo aula com outro professor, ou comigo mesmo. Eu estava no quarto, o outro estava na sala, ou estava no outro quarto. Ou mandava para casa da sogra, para a sogra ficar com eles lá, para eu poder fazer a minha aula tranquila, assim, Pra poder trabalhar, né? Para poder trabalhar. Então, assim, para mim, eu acho que teve muita coisa positiva. A gente se reinventou. E foi a hora que eu consegui que eu percebi que o voleibol era o que, para mim, era o que dava mais para ensinar, por conta da criança em casa e ela com uma parede, tivesse uma bola, uma parede estava ótimo. E a gente foi levando. Mas a princípio foi muito complicado, porque você precisa trabalhar, você precisa conter as suas crianças precisam estudar, e elas ficavam na tela estudando. Elas ficavam na tela assistindo, elas ficavam na tela jogando. Você precisava deixar ela jogar porque você precisava de silêncio, né? Para fazer. E acabou que a criança foi, né? E muitas crianças não voltaram, né? 2020 foi inteiro presencial, 2021 foi escalonamento. E a partir do segundo semestre de 2021, deu-se assim, pode voltar todo mundo, mas muitos não quiseram voltar. Esses que não quiseram voltar, por N motivos, que a gente não tem que julgar, na educação física foi... todo mundo correndo, empurrava, caía. Criança que perdeu mobilidade. Muita criança ganhou peso. Inclusive meus filhos. Os impactos, né? Esse seria... Sim, assim, eu e meu marido não é da área, né? Ele é totalmente diferente da área dele. A gente mora num bairro que tem uma ciclovia super legal. A gente também não queria mais ficar preso, né? E eu não estava mais dando aula de academia, porque eu tinha acabado de sair. E a gente queria fazer alguma coisa, a gente colocava as crianças para correr, para ir de bicicleta e ia correndo que nem doido atrás. Nesse esquema, nesse período, a gente começou a correr, fazer corrida de rua, participar de prova, e estamos correndo até hoje. E aí era o que dava para fazer, né? Colocava as crianças de bicicleta e ia correndo. Tinha família que não tinha condições de fazer isso. Mas, assim, os meus até um pouco mais ativos, né? Por conta da gente ser ativo, ganharam peso, perderam mobilidade, porque parou a natação, né? A educação física era... Tem criança que tinha um quintal maior, então eu tinha que pensar em 1 metro quadrado, porque os meus tinham 20 metros quadrados de quintal, mas outras crianças não tinham. Que mora no apartamento. Né? Então eu tinha que pensar em 1 metro quadrado. Então todo mundo fazia aula em 1 metro quadrado, mesmo quem tinha 20. Né? Então, assim, o que eu percebi foi o ganho de peso, a perda de mobilidade, né? De não conseguir levantar rápido, não conseguir reagir rápido, sabe? Cair fácil. E, assim, a malandragem mesmo, né? A molecada brincando, não consegue reagir, né? Eu percebi isso muito nas crianças. E aconteceu essa socialização, né? A criança já não estava mais sociável. Por isso que a gente percebeu essa questão aqui em Prudente, na escola particular, o aumento do voleibol nas escolas. Porque a gente mantém a distância, né? Então você pode... Porque a gente foi voltando aos poucos, lembra? Uhum. Então, você pode fazer algum jogo. Então vou fazer um jogo que não pode ter contato. O que a gente tem contato é o vôlei, e a gente tem lá, esterilizava a bola, tá, direitinho, esterilizava a mão, e aí vai fazer o vôlei. Uhum. Então, aí foi nesse aumento do vôlei aí. Então, falando da pandemia, para mim funcionou esse aceleramento de crianças inativas, né? É muito, porque aí era liberado, assim, escancarado, sem culpa nenhuma, a criança ficar atrás do tablet, atrás do celular, de uma TV, do computador, assim, ela não tinha culpa. E eu comecei a perceber crianças tímidas na aula, né?
antes de pandemia, crianças que não abriam a boca quando você falava. Ah, que não sei o que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A criança super quietinha, não abria a boca. E aí, às vezes, eu passava alguma atividade. Ah, se vocês fizerem, me manda o vídeo, né, da aula para eu postar. Nananana. A criança falava atrás da tela, era outra criança. Falava, não, gente. Então, muitos se esconderam atrás da tela. Sim. Criança falava, eu falava, não acredito que tá falando desse jeito. Não foi nenhum nem dois, foram vários. E muitos se esconderam atrás da máscara. Que, inclusive, ainda tem criança em escola usando máscara. Tem. Que não quer tirar máscara, porque não quer mostrar o rosto. Ficaram refém disso, né? E esse reflexo das telas de educação física hoje em dia, como que é trabalhar? Tipo, sabendo que tem que dar uma maneira, sei lá, usou muitas telas, né? Como que foi essa adaptação de vocês? O meu mestrado foi em cima de jogos eletrônicos na educação física escolar. Então eu estudei o BNCC, o Currículo Paulista e a literatura mesmo. A gente só tem citações de jogos em determinado no 9º ano, se eu não me engano. E a gente tem que trabalhar? Tem. Não adianta a gente remar contra a maré. Porém, tem que ser uma coisa, né, minimamente. Então você tem que fazer algum jogo, tem que usar como recurso, eu vejo. As telas, o computador, o celular. Então eu vejo que se eu estou dando uma aula, eu posso transmitir uma regra para os alunos do voleibol através de algum aplicativo, de algum jogo ali interativo, é muito benéfico. Porque ele vai entender a dinâmica do jogo, ele vai entender as regras do jogo. Quando eu chego na quadra, eu vou perder pouco tempo mostrando para ele a dinâmica, né? E falando das regras do jogo, porque ele já teve essa vivência em um aplicativo, em algum jogo eletrônico. Então isso eu uso a favor, né? Porém, a gente não está usando isso a favor, a gente só está usando contra. E Os a tela, jogos... né, é muito rápido o resultado, né? Exato. A resposta é muito rápida. E o Então... esporte não é rápido, né? E então, ali no eles não têm esporte, paciência. no aplicativo, lá no joguinho, eu tenho tantas vidas e se eu tiver condições eu vou lá e compro mais vidas e tudo mais, vou até ganhar. Eu mudo de nível. Agora, se eu vou jogar minha escola contra a dela, não tem simplesmente eu tiro a quadra ela de quadra, o time dela, e coloco outro time com nível menor para eu poder ganhar. Não tem. É ali nós e vamos batalhar para... Mas olha o benefício que tem dessa criança. Pô, eu perdi pro time dela. Vamos treinar para que no próximo jogo a gente consiga vencer esse time. E aí eu sempre faço aquela comparação assim, ó. O esporte é repetitivo. É repetição, é fazer, errar até acertar. Você vai errar, uma hora você vai acertar. Ninguém nasceu sabendo. Da mesma maneira que ninguém nasceu sabendo andar, nasceu sabendo sentar, foi aprendendo. No esporte é a mesma coisa. É um dia atrás do outro. Você tem dia que você vai acertar tudo, tem dia que você vai errar tudo. Aí eu falo, quando vocês estão jogando videogame, eu estou jogando um joguinho, você fica enroscado numa fase, o que você faz? Ah, eu fico tentando. Você não vai tentar até conseguir? Aí você sabe que tá lá o chefão, eu tenho que atirar na barriga dele 3 vezes, porque se eu atiro na barriga dele 3 vezes, ele vai ficar assim, ele vai abaixar e eu atiro na cabeça. Não é assim? Vocês não decoram o que tem que fazer? Vocês não tentam incansavelmente? O esporte é isso aí. Só que aqui é o jogo. E o esporte é no corpo todo. É um movimento. Então, é a mesma coisa. Você vai ficar enroscado numa fase lá no seu jogo. Você vai ficar enroscado aqui também. Uma hora você vai fluir. Então, eu sempre dou esse exemplo. E também tem muito aquela comparação. Ai, você é ruim. Que criança faz isso mesmo. É normal. Aí o outro fica, ai, falou que eu sou ruim, não sei o quê, não sei o quê. Para com isso. Ninguém é bom e ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim em tudo. Aquela criança que fica no quintal batendo bola na parede, vai vir aqui na aula, vai jogar melhor. A criança que faz aula de educação física 2 vezes na escola e faz mais 2 vezes aula de futebol em outro lugar, vai jogar melhor. Vai jogar melhor. Quem treina mais... Neymar é craque, treina 8 horas por dia. Vocês querem o quê? Que vem 2 vezes por semana aqui? E aí eu te falo, em qual disciplina consegue desenvolver essa competência? De ter a paciência, de às vezes ajudar o próximo, de às vezes de levar para casa e eu tenho que melhorar. Então eu preciso jogar a bola na parede e melhorar. É só a educação física. É só o esporte. Então com isso eu consigo trabalhar esses alunos, né, essas competências. Então por que eu vou tirar a educação física, diminuir as horas dele?
ou não vou estar obrigatório. Ou eu vou colocar uma pedagoga para desenvolver a função. Então, e aí, voltando na questão da pandemia, eu acho que acelerou esse processo que já vinha vindo dos jogos eletrônicos, de, né, sedentarismo, e eu até cito aqui, eu trouxe um artigo, na verdade é uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é os riscos do, olha o termo, analfabetismo físico. Nossa, É pesado, né? pesado. Analfabetismo físico, que eles não desenvolvem as competências do analfabetismo é o quê? Eles não conseguem habilidades básicas, que é correr, pular, arremessar, agilidade, equilíbrio e coordenação. Uma criança hoje em dia dificilmente sabe pular corda. Se ela não aprender na escola, ela não aprende em outro lugar. Com certeza. Crianças não sabem mais pular corda. E isso reflete, né? Quando a gente pega, às vezes, aluno como personal mesmo. Você vai, aquele cara, tem uns que já... Daí você pega aquele outro. Daí você vê aquele, daí você começa a observar aquele cara que tem uma coordenação. Daí você fala, cara, falta. Com certeza, a educação física. Ele vai treinar, ele vai Exato. conseguir. Só que ele tem que colocar na cabeça dele que ele vai Muito mais conseguir. difícil, Bom, né? você teve aqui com o professor, o Crepaldi. Sim. Ele fala tanto do pular corda, que aí a gente, como educador físico, a gente sabe olha os benefícios que dá e olha o quanto trabalha um simples pular corda. Uhum. Tempo, espaço, força, resistência, coordenação, equilíbrio. O impacto é extremamente necessário. Com certeza. Você fixa calço no osso Sim. quando você faz exercício de impacto. Você Dr. precisa. Marcelo Capella, ele veio aqui, ele falou que às vezes a recuperação tem até algum médico que fala, você não pode saltar. Falou, cara, Você tem que você tem que saltar. saltar para recuperação, né? E a gente vê isso mesmo como personal. Eu vejo, falo, toma cuidado, lógico que vai ter lesões, né? Mas Sim, exato. tem gente que fala que acha que saltar é o bicho. Ah, esse exercício é proibido. Nada é proibido. E é um assunto, era muito legal, e ele chegou e falou isso. Falou, meu, isso tem que ser falado. Aí o pessoal fala, nossa, não pode. E aí eu vejo um que ponto a muito gente legal tem que isso. ter essa parceria, porque é muito difícil, parceria que eu falo dos pais e da escola e da coordenação. Porque é muito difícil para um pai e a coordenação, às vezes que não tem essa consciência da educação física, ver um professor chegar lá, esticar uma corda e ficar com 20 alunos saltando. Ah, ele só tá dando corda. Aí é muito difícil para nós ter que parar e explicar tudo, e mesmo assim eles não entenderem. Os meus adoram, sabe qual? Aquela que chama reloginho. Só Ah, que o a gente reloginho. tem que ficar rodando, né? Ah, não, mas eu já Que peguei uma eles técnica. pulam. Ah, Não, eu amarrei numa bola lá e fico rodando assim, ó, trabalho de graça. Mas se deixar, é todo dia. E lá no colégio, eles, Mas no você quer ver intervalo, eles um colocam... aquecimento melhor que esse? Não existe. É um aquecimento melhor que esse, que eles estão ali ligado, né? A corda vai girar, eu tenho que saltar, o tempo que ela vai girar, eu já tenho que saltar, equilíbrio, força. Presta atenção. Presta atenção. Porque ela faz o barulhinho no chão, a hora que ela É, faz o barulhinho no chão, você tem que pular. Mas eu ensino pular corda com toalha de banho. Eu peço para trazer toalha de banho grande, né? Porque aí aquele movimento de jogar a corda para frente, a criança não tem essa noção. A toalha é mais pesada. Aí a toalha, Então você dá um tempo ó, mais- Entendi. a capa, primeiro faz a toalha de comprido. A capa do super-herói, jogou pra frente. Ele tem essa noção. Porque se você vai ensinar ele a pular, ele roda pra trás. É. Então, se você vem com a toalha, que é uma coisa grande, você consegue Isso ensinar. mesmo. E isso foi na pandemia que eu percebi. Ninguém tinha Isso. corda em casa. E aí ela citando, ela usa o lúdico, né? Porque é a capa do super-herói que vai Aham. girar lá Aham. na lua e vai... Quer dizer, você pode, não é que a gente não vai tirar o lúdico e fazer Uhum. só exercício físico. Mas assim, eu vou usar o lúdico como uma ferramenta, que minha finalidade final é o quê? Ele pular a corda, para ele ficar resistente, forte, ter coordenação, tempo e espaço. E é reflexo, viu? Eu, como trabalhando no treinamento funcional, pego no meu estúdio muitos que aprenderam corda lá no estúdio. Sim. Nossa, muitos! Cara de 25, 30 anos lá, eu aprendi a bater corda aqui. Caraca, velho. Mas aí, ó, depois do ensino médio, a pessoa se perde na atividade física, né? Sim. Aí ele vai pra faculdade, a vida dele fica corrida, ou ele tem filho, ou ele casa. A chave dele vai virar lá nos 35 anos, quando ele vê que
Ele tá obeso, ele tá hipertenso, o médico fala, ó, e aí, meu filho, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, essa virada de chave ele vai ter lá na frente. Dificilmente a pessoa tem uma vida toda ativa. Ele vai se perder aí. Depois do ensino médio, no final do Fundamental 2, ele já começa a se perder ali. Esse estudo que eu citei da Sociedade de Pediatria Brasileira, ele traz que, ó, com o passar do tempo, de 11 a 17 anos, as crianças, elas deixam de fazer atividades físicas, a cada ano 5% vai deixando de fazer. E ao total, eles trouxeram que 81% desses de 11 a 17 anos deixaram de fazer atividade física. Nossa. 81% Mas é isso mesmo. de 11 a 17 anos. Eles deixam. Então, Acaba sendo o curso da vida da cada pessoa mesmo. ano eles vão vai deixando, diminuindo. 5% vai diminuindo, chega no final 81% desses alunos, dessas crianças, jovem e adolescente, né, deixam de fazer atividade física. Que legal. Depois Aí a coisa vai desandando, a chave dele vai virar lá na frente. Quando ele tiver 30 anos, né? A partir dos 35 que ele começa a ver que aí o Que metabolismo não é mais a mesma Aí vem toda a coisa. fisiologia que aí vai diminuindo. E aí já começa, né, A apertar. gente já passou dos 40. Eu já Não sei você, mas eu ainda não, dos 40. Ah, aqui não, aqui eu já eu tô já passei chegando dos nos 50 40, já. então eu já 3,7. Eu mais já tô, novo. não, Eu já sou senti mais o meu velha, metabolismo já não, bem... O último podcast, uma médica tava falando isso. Metabolismo. Meu, que bate-papo legal. Se deixasse, a gente ia ficar conversando aí Com sobre certeza. Ah, tem assunto, física, tem claro. assunto. É muito bom falar do que a gente gosta, né? É, do que gosta e coisas atuais, né? Exato. Não ficou coisa de fora aí, mas quem sabe a gente vamos fazer uma outra mesa redonda Com aí. certeza, com certeza. Com esses assuntos de educação física escolar, eu deixo aberto aí o Movecast para vocês sempre falar, Augusto, vamos fazer um tema aí, vamos chamar outros professores, vamos bater um papo. Eu quero erguer essa bandeira aí com vocês Tem uma dessa galera boa, hein, pra chamar, Bacana, hein? tem. educação Tem. física escolar. Tem. Guilherme, muito obrigado aí Ó, pela eu que agradeço. disposição, ter vindo à noite aí, né, Não, bater um papo com tranquilo. nós. É muito importante ter essa reflexão, essa discussão, e é importante a gente levantar essa bandeira, principalmente para os pais, não deixar, né, e cobrar os filhos, também cobrar escolas, instituições, os professores, cobrar seus filhos, né, tem que cobrar os filhos de fazer atividade, seja ela qual for. Então, se ela não quer jogar bola, vai andar de skate, uma atividade é obrigatório. Vai encontrar. Vai Só tentar que encontra. Hoje em dia a gente tem várias possibilidades. Então só basta cobrar. Então se a gente tem a parceria da família, a gente consegue desenvolver um trabalho e ter um futuro melhor dessa criança, né? Desse indivíduo. Então eu acho que é muito importante ter a família ali voltada como um parceiro para o professor de educação física, porque a criança vai chegar com roxo, a criança vai chegar chorando porque perdeu. Se o pai e a mãe abraçam essa ideia, com certeza vai incentivar, falar, não, levanta a cabeça, volta lá, vai treinar mais, vai ganhar, ou o roxo vai passar, amanhã já não vai ter mais roxo, vamos. E aí, agora, se a gente tem aquele pai e a mãe jogando contra, aí fica difícil. Aí pode acontecer daquele professor que a gente cita, que rola a bola e fala, eu vou arrumar dor de cabeça. Não vou perder meu tempo, porque aí... Então eu não vou abraçar a ideia. eu vou... Então a gente deixa uma mensagem assim, os complicado, pais, Alerta. a pais, né? família, abraça, deixa, porque igual a gente sabe que tem vários e vários e vários. Acho que não teve uma época na humanidade com tantos estudos provando sim. A mais B que o exercício físico, a atividade física é benéfico para uma vida longeva, não digo nem longeva, mas eu digo assim, com autonomia, né? Então eu vou estar com 70, 80 anos sem pedir para alguém ir no mercado para mim, né? Então eu vou lá, eu mesmo faço minha compra, trago minha sacolinha, que acho que isso é uma qualidade digna, né? E está nas nossas mãos, né? Tem um dizer que eu falo para os meus alunos que assim, todo mundo pode fazer tudo por mim, menos a minha parte, né? Tem uma frase que me permite eu citar de um filósofo, que eu não concordo muito com ele, da bandeira dele, mas tem uma frase que me marcou e é muito bacana, do Jean-Paul Sartre, que ele fala que não importa o que fizeram com você, e sim o que você faz daquilo que fizeram com você. Então, assim,
erraram comigo, mas a partir do momento que eu tive consciência de que erraram, agora daqui para frente a responsabilidade é minha. Então, pai e mãe, dá atenção pro filho, dá para nessa questão da atividade. Seja parceiro da escola, seja parceiro do professor de educação física. Fica aí o recado. Fabiano, muito obrigado também. Obrigada a você pelo convite. Prazer em conhecer aí. Obrigada. Né? Muito legal. E vamos divulgar, vamos compartilhar as coisas e bora lá fazer essa educação física escolar cada vez crescer Precisar mais. da gente, né, Fabiana? A gente toma está à aí. disposição e a gente está aberto. E a gente não é dono da razão, né, Fabiana? A gente, Nunca. às vezes a gente pode ter falado alguma coisa que já está desatualizada e a gente está aí para aprender mais, cada vez mais. Sempre aprender. Exatamente. Obrigadão. Eu que agradeço. Tchauzão pra galera na câmera lá de cima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.